características não eventuais ou até mesmo passageiras, e no distúrbio isso não ocorre. A dislexia, ela foi inicialmente estudada, segundo Santos, pela ciência médica e foi descoberta em 1877, que era atrelada a uma deficiência no córtex cerebral. Mas o que é a dislexia? A dislexia é um distúrbio que se manifesta em diversas dificuldades, em diversas formas, principalmente na leitura e na escrita. As características mais comuns entre os disléxicos são atrasos no desenvolvimento da leitura, da linguagem, da soletração, na ortografia. Eles demoram muito para entender as coisas, têm a dificuldade, têm a possibilidade com certeza de entender, mas sempre havendo uma intervenção maior. Eles demoram muito para aprender a amarrar o cadastro, a maioria deles não conseguem segurar o rabo da colher, entre outras. Existem vários tipos de dislexias. Um dos mais importantes, assim, é a dislexia de estrutura, que está ligada totalmente à genética. Essa é a única que, mesmo com bom acompanhamento, pode não haver um resultado positivo. E a dislexia adquirida, sendo que a dislexia de estrutura ela pode ser passada para os próximos descendentes da família. A dislexia adquirida, ela já não. Ela é adquirida através de um trauma, por exemplo, de um acidente, houve um trauma no cérebro, essa dislexia pode vir a ocorrer, ou até mesmo um trauma na fase de alfabetização. Diante do que foi colocado, agora vamos apresentar os sintomas, as causas e o tratamento. Então, para Barros, a dislexia acontece nas crianças e elas se tornam incapazes de ler e escrever com a mesma facilidade quando as demais do seu nível escolar. Mas a sua inteligência não é afetada, ela é normal ou superior às demais, às mesmas crianças do nível escolar. Então, não tem essa dificuldade. As causas são as mais variadas. Ela pode ser por um desequilíbrio hormonal ou por uma deficiência na coordenação física, ou ter por negligência dos pais e por falta de treinamento na escola. E o tratamento? O tratamento seria a criança, quando ela tem esse problema de deficiência na coordenação física, são sugeridos inúmeros exercícios, tais como pular corda, seria também jogar basquetebol e também brincar de tambor. E no campo educacional seria necessário um especialista, psicopedagogo ou psicólogo, para que ele venha desenvolver atividades educacionais de forma técnica, desenvolvendo as atividades dessa criança, voltada para a leitura e para a escrita. O papel do professor ele é de grande importância na sala de aula. Na maioria das vezes o professor ele é visto como exemplo na sala de aula. Por isso que é importante que o professor ele cultive a interação, o diálogo na sala de aula. É importante que o professor tenha um conhecimento sobre distúrbios e transtornos, porque assim ele vai conseguir avaliar o aluno que tenha um mau comportamento e saber se ali existe de fato algum tipo de distúrbio como a dislexia, por exemplo. O professor tem que tomar o cuidado na hora da correção com o aluno disléxico, porque se ele não conseguir dar uma correção produtiva para esse aluno, ele vai fazer com que o aluno ele se sinta inferior e fracassado no caso. De acordo com José Coelho, a escola ela é responsável formal e informalmente com a criança que apresenta esse distúrbio. Então é a escola que vai passar para a família dessa criança no caso e procurar
ajuda e o trabalho de profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos. Então, se o professor na sala de aula ele conseguir detectar um distúrbio como a dislexia, ele que tem que estar apresentando o caso desse aluno para a direção da escola, para que assim eles possam tomar a medida necessária. O professor, a família, os profissionais, eles têm que conseguir passar para o aluno disléxico a importância da leitura, a importância da escrita, para que o aluno disléxico ele não traga a escrita e a leitura somente como uma obrigação para um trabalho ou para uma avaliação na sala de aula. O aluno disléxico ele tem que sentir o prazer em ler e escrever. Então, no caso, ele tem que ter o prazer e saber a importância no prazer, no caso. Segundo Santos, não depende só da competência do professor. A evolução do aprendizado de uma criança disléxica não depende só da competência do professor. E sim tem que ser um trabalho em conjunto, junto com a família, junto com especialistas. Temos que levar em consideração a cada progressão que essa criança disléxica ela possa ter na aprendizagem. Então tem que sempre estar elogiando, qualquer coisa que ela conseguir progredir tem que estar elogiando e tem que ser reconhecido, para que assim a gente consiga transformar o fracasso, no caso que é o distúrbio da dislexia, em sucesso e que a cada dia mais continuamente essa criança ela consiga estar tendo uma evolução no quadro dela de aprendizado. Atitudes do professor. Conforme diz José Coelho, o professor, até mesmo a Ellen falou, ele tem um papel muito importante, fundamental. Ele precisa conhecer o aluno disléxico, tanto no lado afetivo, como o cognitivo e o emocional. Então, assim, o professor ele precisa conhecer o seu aluno, ver quais são as dificuldades que ele traz consigo, para ele poder usar estratégias e poder trabalhar no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dessa criança. E assim, a dislexia, ela é percebida na fase da alfabetização, onde a criança vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai lidar com os números também. Então, assim, o professor nessa fase, ele identifica essa dificuldade, no qual leva a informação para a coordenação, para a direção da escola e entra em contato com a família para quê? Para que tenha um laudo, um diagnóstico médico, para poder o professor mesmo saber trabalhar na sala de aula. Porque ele vai ter que mudar o seu planejamento, a sua forma de dar aula, no caso tem que usar estratégias e didáticas diferentes para aquela criança. Então, assim, para ajudar a criança disléxica na escola, o professor tem coisas que ele pode evitar, alguns constrangimentos com a criança, e coisas que eles podem fazer também para poder incentivar, para poder ajudar a criança. Então, o que o professor deve evitar? Algumas situações, como ficar expondo o aluno, no caso aos demais, ficar apontando a sua dificuldade da criança, mostrar que ela é incapaz, deixar isolada, ela sozinha. Então, se a criança ela precisa interagir com as demais, isso é papel do professor também. Ele tem que trazer para si o aluno, ele tem que trazer para si, conhecer todo